Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Película refletiva em veículos é permitido ou não? Acompanhe comigo depois da vinheta. Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Então tá aí, uma pergunta que muita gente quer saber. Película refletiva é proibida ou é permitida nos veículos? E as demais películas, qual é o percentual que é regulamentado, que é permitido por lei? A gente fica sabendo já já. Antes disso, eu peço que você dê a sua velha curtida aí embaixo e comente também nesse vídeo. E também, quem não é inscrito no canal, que se inscreva. E, além disso, ative o sininho sempre que tiver novidades e a gente postar aqui mais vídeo. O YouTube ele se incumbe de te avisar através desse sininho. Vamos lá, depressa aí, é o que tá essa gente boa. Então tá aí. Película refletiva é proibida ou não? Pode-se utilizar película refletiva em um veículo? Então tem essa aí, essa pergunta e muitas outras que o povo quer saber. Estamos aqui para responder. Entrou em vigor aí em 2022 a resolução número 960 do CONTRAN e ela traz algumas disposições acerca de película e outras definições aí previstas na norma de trânsito. Então, permanece aí, de acordo com a antiga resolução, a 253 e a 254, que tratava sobre a película e o medidor de transmitância luminosa. Então, tá aqui. Aqui é o que é permitido nos veículos em circulação. É a película que é permitido com transparência aí de dentro para fora. Então, no para-brisa é permitido colocar película com 75% de transparência. Nas áreas envidraçadas do veículo. Áreas envidraçadas são a área do veículo onde dá para o condutor ele perceber os retrovisores externos. Nos vidros laterais traseiros e no vidro traseiro é permitido aí 28% de colocação de película, salientando que esses 28% é de transparência de dentro para fora. Então tá aí, 75% no para-brisa, 70% nas portas dianteiras e 28% nas portas traseiras e no fundo do veículo. Deixa eu só aparecer aqui na tela só para tirar uma dúvida, não somente uma dúvida, mas que muita gente aí fora termina falando errado acerca do percentual de película. É que muitas pessoas comentam que quando se deparam com o veículo que a película está muito escura e que essa pessoa não conseguiu enxergar quem estava lá dentro, nem o movimento que a pessoa fez, fala que o carro está com película de 100%. Não é verdade, não é 100%. Se fosse levar ao pé da letra, o que o pessoal afirma ser 100% seria 0%. Olha só como está essa imagem aqui, ó. Eu acabei de mostrar. Se o percentual está crescendo de 28 para 75, e se em 75% eu tenho uma claridade maior do que 28%, isso significa que quanto maior o percentual, mais clara é a película. Então é errado eu falar que um carro que está com película muito escura está com 100% de película. Ela não estaria com 100%, ela estaria com 0%. Quando você não enxerga nada, é 0% e não 100% como a gente ouve falar aí fora. Então, ó, é raciocínio lógico. Aumenta-se o percentual, aumenta a transparência, vai ficando mais claro. A proporção que o percentual aumenta, a película fica mais clara até chegar em 100%. E a proporção que ela vai diminuindo vai chegando em 0%. Então, o que algumas pessoas terminam falando é: o carro estava com película muito escura, eu não conseguia enxergar, o carro estava com película de 100%. Não estava em 100%, estava em tese em 0%. Que não é 0%. O 0% seria você não enxergar nada mesmo, nem de fora para dentro, nem de dentro para fora. Seria uma parede, na verdade, 0%. Que você não consegue enxergar do outro lado, mesmo que você tenha uma visão aí de super-homem, né? Superman. Que só não conseguia enxergar, acho que através do chumbo. Mas, como você não tem uma visão de Superman, então, se a pessoa que está dentro, apesar de você que está fora não enxergar nada dentro, se a pessoa que está dentro consegue enxergar um pouco cá fora, então significa que alguma transparência tem. E que transparência é essa? 5%. É a película G5. Então, se alguém lá dentro consegue enxergar cá fora, é porque tem alguma transparência, ele consegue enxergar alguma coisa. Então, podemos afirmar aí que a película é de 5%
e não 100%, como algumas pessoas afirmam. De volta lá para o slide. Então, o próximo aí é uma novidade que traz a resolução número 960 do CONTRAN de 2022, é acerca da banda degradê. O que é permitido em termos de transparência que você pode colocar na banda degradê e esse limite. Então vamos lá. Nos automóveis, a banda degradê é essa partezinha aqui, ó. Inclusive, a maioria dos automóveis já sai de fábrica com essa banda degradê no para-brisa. Então, numa faixa aqui periférica de 20 centímetros, então o proprietário do veículo, o condutor, ele pode afixar aí uma película diferentemente da que é permitido para o para-brisa, como nós vimos anteriormente, que seria 75%. Ou seja, você pode colocar nessa banda degradê aqui na parte de cima até uma película de 28%. Você pode colocar aqui. Para caminhões acima de, ou veículos de carga, não especificamente caminhões. Para veículos utilizados em transporte de carga acima de 3.500 kg e para ônibus, que é a regra mesma, a novidade dessa resolução é que agora esses veículos eles podem usar tanto a película na banda degradê na parte de cima, como eles podem usar também na parte de baixo. Então, essa banda degradê para caminhão e para ônibus pode ser usada agora película na parte de cima, na banda degradê, e na parte de baixo também. Assim serve para os ônibus e micro-ônibus também, ó. Então, na parte de cima aqui, na banda degradê, claro que de forma que não comprometa o painel luminoso aqui, né, que indica o itinerário do ônibus, claro que não pode comprometer, mas o ônibus, em termos gerais, pode utilizar a banda degradê tanto na parte de cima, quanto aqui na parte de baixo também. O ônibus ele pode utilizar a banda degradê e pode colocar a película aí de 28%. Contanto que a posição de película não interfira na faixa de segurança, na área envidraçada e também na área que não comprometa a visibilidade dos motoristas. Então tá aí uma novidade da resolução número 960 do CONTRAN, que fala sobre a banda degradê, parte de cima do caminhão e parte de baixo do para-brisa e dos ônibus também. Automóveis continua somente na parte de cima. É obrigatório a instalação da marca do instalador e do índice de transmitância luminosa de dentro para fora. O que é que traz, qual a especificação em percentual da película que foi colocada no seu veículo? A chamada chancela tem que conter obrigatoriamente a marca do instalador e o índice de transmitância luminosa. Quanto é que tem de percentual de transparência de dentro para fora? Aí tem que ter a chancela. Tá aqui a maquininha, o aparelhozinho que vai colocar a chancela. E essa chancela ela tem que ser gravado de forma indelével na parte da película. Indelével é aquela que a gente chama de alto relevo. Então tem que estar em alto relevo e tem que estar num local que seja de fácil visualização para o agente fiscalizador. Então aí mais uma determinação aí da resolução número 960 do CONTRAN. Então tá aí aquela pergunta anterior, a pergunta inicial, que foi sobre a película luminosa, película refletiva. É proibida ou não película refletiva? É terminantemente proibida o uso de película refletiva nos veículos, ainda mais se compromete a visibilidade do condutor. Então é proibida a utilização de película refletiva no veículo. Mais uma informação, também uma outra novidade na resolução número 960 é com relação a essas bolhas que se formam com o passar do tempo nos para-brisas dos veículos, tanto para-brisa dianteiro quanto traseiro, principalmente nos traseiros. Normalmente essas bolhas elas são provocadas pelo desembaçador traseiro. Esse desembaçador termina provocando essas bolhas aqui. Veículos que forem flagrados dirigindo com essas bolhas aqui no para-brisa traseiro serão notificados por infração de trânsito. Então tá aí, películas com bolhas na área crítica de visão do condutor e nas áreas indispensáveis de dirigibilidade do veículo é proibido. E se é proibido, o descumprimento gera infração de trânsito. Então não pode trafegar com o veículo com bolhas lá na película traseira ou em qualquer outro lugar que comprometa a visibilidade do condutor.
Então aí uma novidade da resolução número 960 do CONTRAN de 2022. É proibido o uso de inscrição, adesivo, legenda ou símbolos pintados ou afixados nas áreas envidraçadas dos veículos indispensáveis à dirigibilidade. No para-brisa é proibido, terminantemente proibido, a fixação, a pintura ou a colagem, ou a adesivagem. É proibida a inscrição de adesivo, legenda ou símbolos pintados ou afixados nas áreas envidraçadas dos veículos indispensáveis à dirigibilidade. Veículo flagrado com essas inscrições ou adesivos aí no para-brisa serão notificados. Tem mais uma coisinha com relação às cortinas. Pois é, você sabia que tem alguns veículos que usa, naturalmente já tem alguns que já possuem cortinas, né? Como por exemplo ônibus de viagem, ônibus intermunicipal ou ônibus interestadual. Ele já utiliza cortinas. Agora, nos automóveis não é comum a gente ver cortinas assim, né? Mas vamos lá ver o que diz a resolução número 960 acerca das cortinas em automóveis, por exemplo. Tá aqui até interessante, eu consegui essa imagem aqui da internet, um Fusca com um persiano aí no vidro traseiro. Interessante aí essa adaptação. E aqui um outro veículo, tipo automóvel, em que foi adaptado, não sei se já veio de fábrica ou se houve adaptação posterior, de cortinas. Então tá aqui o que diz a resolução número 960 sobre o uso de cortinas. É proibido o uso de cortinas ou persianas fechadas nos veículos em movimento, salvo nas áreas não indispensáveis à dirigibilidade, desde que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados. Trocando isso aqui em miúdos, você pode utilizar essas persianas aqui, essa cortina aqui fechada, se for, por exemplo, no vidro traseiro, nos vidros laterais traseiros, você pode utilizar essas cortinas fechadas. Com o seu veículo em movimento, você pode utilizar fechada. A restrição que a resolução traz é com relação às áreas envidraçadas. O que a gente entende por áreas envidraçadas do veículo? São as áreas onde o condutor ele tem uma visão da parte externa do veículo, pelos retrovisores, pelo vidro dianteiro, que é o para-brisa, pelo vidro traseiro. Então, nessas regiões é proibido o uso de cortinas ou persianas. No caso do Fusca ali, se a persiana estiver aberta, tranquilo, tá tranquilo. Agora ela não pode estar fechada enquanto aquele Fusca ali estiver em movimento. Ou qualquer outro veículo aí que tenha persianas ou cortinas, elas podem sim permanecer fechadas durante o movimento, contanto que essas cortinas ou persianas não estejam numa área que comprometa a visibilidade do condutor. Muito interessante essa ressalva da resolução número 960 do CONTRAN, com relação ao uso de cortinas e persianas. E aí, para a gente finalizar, é proibido, é terminantemente proibido, o uso de painéis luminosos que reproduzam mensagens dinâmicas ou estáticas. Tem aí alguns caminhões, inclusive até já me deparei com alguns aí em viagens que eu faço, em rodovias e tal. Alguns caminhões que tem esses painéis luminosos que fica se movimentando, fica passando frases, fica aparecendo mensagens. E aí são os painéis dinâmicos, que é proibido por lei, a norma proíbe e a aplicação está no Código de Trânsito Brasileiro a partir do artigo 230. E também essa inscrição aqui Uber, esse logotipo da Uber, que os taxistas chamam de acrílico, mas esse logotipo aqui, ele é luminoso e ele é estático, porque ele fica o tempo todo parado. Esse logotipo aqui, ele é proibido a utilização. Então, tanto o letreiro luminoso, dinâmico, aquele que fica passando com as frases, quanto esse que é estático, que fica parado, é proibido a utilização. E a infração é grave, prevista aí no artigo 230 do CTB, e bem como a aplicação de forma errada das películas que nós tratamos aqui nesse vídeo. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você curta, que você comente aí embaixo, deixe o seu comentário, se foi proveitoso, se te serviu para alguma informação. E também para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Mais Que Trânsito, acione aí o sininho, clica aí no sininho, que sempre que a gente estiver postando aqui novidades, o YouTube ele se incumbe de te alertar sobre vídeos novos aqui no canal.
Aquele abraço, gente boa, fui.